Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu para que afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. No 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompi-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderava deles e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E havendo levado os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Pode tomar o teu assento. Glória a Deus. Curve sua cabeça, vamos estar fazendo mais um momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, o texto foi exposto, foi aberto, Senhor. Oramos, Pai, que o Senhor nos dê graça e entendimento, a fim de compreendermos as santas Escrituras Sagradas. Senhor, nos dá uma mente transformada nesse exato momento, que nós venhamos ouvir, Senhor, está atento à Tua voz, a qualquer detalhe que será falado dentro das Escrituras Sagradas, Senhor. Tira toda e qualquer preocupação, tudo aquilo que queira roubar o tempo, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que Teu Espírito Santo venha entrar com poder e glória e graça, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É com muita responsabilidade quando se fala em trazer a palavra. Precisamos ter um receio, né? Porque nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do Mestre. Amém? Lucas agora vai relatar sobre uma pesca. Lucas era um judeu. Acredita-se que também escreveu o livro de Atos. Ou seja, ele era um médico muito conceituado da época. Paulo, em suas cartas, relata em Colossenses que, ó amado Lucas, médico, ou seja, ele tinha uma importância naquela época cultural. Acredita-se que alguns médicos eram escravos. E quando era liberto, alguns exerciam suas funções dentro da sociedade. Capítulo 5, verso 1, vai dizer assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aqui a multidão apertava para ouvir a mensagem de Cristo. Vemos hoje em dia que há muitas multidões, mas algumas apertam para quê? Para ouvir a mensagem de Cristo ou para receber milagres. Que multidão é essa, irmão? No capítulo 4, vemos a tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus sai do deserto ali, ele é tentado pelo inimigo e ele vence através da mensagem, através da palavra. O diabo começa a apresentar
textos para o Cristo, e Cristo começa a rebater dentro do texto das Escrituras Sagradas. E ele sai ali do deserto, e ele começa a pregar, e a multidão começava a seguir a Jesus. Pessoas eram curadas, saradas no capítulo 4, a ponto de seguir ao mestre, ter curiosidade, saber quem é esse, para onde ele vai, o que vai acontecer. E essa multidão ia para todo lado. Jesus pregava com tanta intensidade que a multidão procurava matá-lo, porque ele trazia uma mensagem de confronto, ele trazia uma mensagem que tocava na alma, nos íntimos mais profundo da lacuna do ser humano. Ele ia lá e tocava onde ninguém tocava. E os fariseus da época que estavam lá procuravam tentar tirar a vida de Cristo. Vamos tentar tirar a vida dele, porque essa mensagem que Cristo traz não nos traz benefício, pelo contrário, está abrindo os olhos do povo para não adorar mais aquele que era para ser adorado. Ou seja, havia muita idolatria na época. E Cristo veio, começou a pregar e o povo começou a abrir os olhos. Primeiro ponto, quando a palavra é pregada de fato, sem mistura, sem acrescentar e sem tirar, os olhos da multidão são abertos. Quando a mensagem de Jesus é pregada, ela traz uma ênfase tão grande que o povo começa a se despertar e querer conhecer Deus. A multidão queria mais de Deus, tinha sede. No século 21 a qual estamos, a multidão tem sede de fato. O número de cristianismo a qual nós acreditamos, números de crentes, estão crescendo muito, porém, alguns não têm transformação, são apenas números. São mais uma multidão que não conhece e não quer se aprofundar nas coisas de Deus. Ou seja, quando falamos que servimos a Deus, devemos ter o caráter transformado. Correto? Então a multidão está agora apertando a Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você, dentro desse texto, dentro dessa primeira palavra. Você tem buscado a Cristo pelos seus próprios interesses ou pelo interesse do céu, como já foi falado anteriormente? A multidão ia lá. Vemos no capítulo 5 que dentro da multidão tinha alguns fariseus, porque onde Jesus ia tinha fariseus só para observar, questionar o que Cristo estava fazendo. Olha, isso daí não condiz com as Escrituras, e começavam as discussões. Mas Cristo sabia de fato o que estava dentro do coração de cada um. Amém? Lucas foi escrito entre 80 e 85 depois de Cristo. Ou seja, é bem antigo, mas a palavra de Deus, ela não é antiga, ela é mais viva e real do que o jornal que lemos amanhã. Ela é viva e eficaz. A palavra que foi escrita tantos anos atrás, hoje é pregada a ponto de tocar e converter os corações que estão endurecidos, estão nas trevas. Cristo tem um poder tão eficaz dentro das Escrituras Sagradas, que quando a mensagem é pregada, as pessoas caem no arrependimento, as pessoas têm a oportunidade de se achegar a Cristo. E o Senhor, Ele faz um convite ao seu povo hoje. Amém? Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto a ele ao lago de Genezaré. Esse lago tem algumas características, ou seja, alguns chamavam ele de Genezaré e outros de outros nomes, por conta da cultura, por conta do dialeto ali cotidiano. Por exemplo, você está em São Paulo, uma palavra é citada de um jeito, em Minas é de outro, na Bahia de outro. E por isso Lucas relata esse nome, porque João já vai chamar esse lago de outro nome. Ou seja, esse lago, ele tinha as suas características, as pessoas iam nesse lago para pescar, para trazer a renda familiar para dentro das suas casas. As pessoas saíam a fim de pescar. Só que sabemos, ao longo do texto, vamos ver que nem toda pesca era maravilhosa. Nem toda boa pesca que o povo fazia, de fato, tinha frutos. Assim é conosco. Não é porque servimos a Deus que a nossa vida tem que ser 100% alegre. Vai ter dia de tristeza, dia de luta, dia de angústia,
dia de dor. Não como o evangelho que é pregado hoje em dia. Venha, Deus vai fazer, e Deus vai fazer, e Deus vai te dar. Não. É necessário que o homem tome o seu primeiro passo. E o primeiro passo é se achegar a Jesus. Que nós se acheguemos hoje a Cristo Jesus. Amém? Algumas diferenças entre os evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas e João. Se pegarmos para ler a diferença, por mais que relata as mesmas coisas. Eu anotei alguns exemplos. Mateus 26, versículos 67 e 68 diz assim: Então uns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe murros, e outros esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Marcos já traz outra visão. Marcos 14, verso 65. Então alguns começaram a cuspir nele, vendá-lo-lhe os olhos. Marcos já traz agora algo que Mateus não trouxe, vendar os olhos. Ou seja, os evangelhos, eles têm diferença por conta da perspectiva de visão. Alguns analisavam de uma forma, outros de outras, e eles andavam procurando notícia a fim de anotar, de escrever. O que o Senhor fez com você hoje? Qual que foi o milagre? Eles começavam a anotar. E os detalhes trazem muita importância, porque vendaram ele, agora profetiza quem te bate. Mateus já não fala isso. Isso é interessante. Verso 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Muitos acreditam que Cristo chegou na praia e havia vários barcos. Alguns estudiosos dizem que havia 4.000 barcos, outros menos. E o que levou o Senhor a escolher o barco de Pedro? O que levou o mestre a escolher o barco de Pedro? No capítulo 4, vemos que a sogra de Pedro, ela ficou enferma. Ou seja, Jesus não visitava qualquer casa. Vemos que Pedro já era íntimo de Cristo, já tinha um conhecimento. Olha, o Senhor havia visitado a casa dele, não era qualquer um que havia entrado, era Cristo. A sogra de Pedro havia sido tocada por Cristo, e agora chegou a vez da graça de Cristo tocar o coração de Pedro. Pedro, aquele homem explosivo, agora precisava ser tocado pela graça de Cristo. Cristo nos toca, mas não para em nós. Tem que seguir o ide do Senhor. E agora Pedro começa a sentir algo novo, diferenciado da parte do Senhor. Eles estavam lavando as redes. Eles estavam trabalhando a noite toda e nada apanharam. Se não fosse lavada a rede pós-pesca, a rede apodrecia. Era estragada o material de pesca. Ou seja, o cuidado e o zelo pelo material era essencial, porque o custo financeiro era muito alto e era escasso. Afinal, era um lago que trazia benefícios e recursos para várias pessoas da cidade. Vamos ver mais abaixo que são 15 cidades em volta. Então, se são 15 cidades, imagina a quantidade de habitantes e pessoas, pais de famílias que saíam das suas casas a fim de trazer o recurso para dentro da sua casa. Então, a concorrência era muito grande. Pedro não poderia perder tempo com sua equipe. Vamos lavar a rede para não apodrecer. Isso já nos chama atenção, por quê? O zelo pelo material utilizado no seu serviço. Devemos ter zelo pelas coisas do Senhor. Devemos ter zelo por aquilo que o Cristo nos confiou. A palavra do Senhor diz que quanto mais dado é cobrado. O Senhor vai requerer de nós aquilo que Ele tem nos entregado. O que temos feito com aquilo que Cristo nos entregou? Estamos deixando criar poeira? Estamos ali deixando passar o dia após dia? O Senhor te chamou, foi para uma obra grande. O material de Pedro era a rede, o seu não sei qual que é, mas trate com zelo as coisas do Senhor. Se for fazer, seja na simplicidade, faça com todo o seu coração, porque quem te recompensa é Cristo. E Pedro estava lá cansado,
trabalhando a noite toda e ainda lavando as redes, porque apodreceria, não serviria mais. Entenda, uma vez dado algo na sua mão, não é só momentâneo, não é só aquele tempo. Vai ser ano após anos que você vai utilizar aquilo que foi confiado em suas mãos. Amém? Glória a Deus. No verso 3, entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu para que afastasse um pouco da terra. Assentando, ensinava do barco a multidão. Cristo primeiro já pede para afastar o barco. A ideia do afastar era quanto mais longe tivesse, era melhor, a fim de ele anunciar a palavra e o vento levar a voz de Cristo para mais pessoas. Assim é na nossa vida. É necessário que o Evangelho cresça e não pare em nós. Se uma vez ouvimos o Evangelho, precisamos urgentemente anunciar para outras pessoas. Lucas capítulo 4, versos 42 e 43 diz: porém era necessário o Evangelho seguir para outras cidades. Há uma necessidade urgente da igreja em pregar o Evangelho a outras pessoas, não ficar só aqui, espalhar. Por isso há necessidade de sair às ruas, proclamar o reino de Deus, resgatar as pessoas do império das trevas e trazer para o reino de Deus. Por essa necessidade que é dada, porque as pessoas estão morrendo. E a pergunta é: o que estamos fazendo? Ficamos com os braços cruzados, olhando o tempo passar? Não podemos. Precisamos urgentemente tomar posse da palavra e lançar a palavra. Quem vai dar o crescimento é Deus. Nós plantamos ali a sementinha na segunda, na terça, pregando o Evangelho, mas é necessário eu usar o instrumento a qual foi me confiado. Amém? Existia 9 cidades à margem do rio, totalizando 15 mil cidadãos. 9 cidades. Se o rio se seca, acabou ali o rendimento do povo, acabou a renda do povo. A dependência do povo totalmente era no rio, no lago, na praia, como alguns falavam. Mas a nossa confiança tem que estar de fato em Cristo Jesus. Não podemos estar alicerçados em homens. Uma vez que nós confiamos nos homens e fazemos dele o braço, o coração, aí que mora o perigo. Aí que começa. Aí entra a idolatria, aí entra outras coisas, ídolos, deuses, ídolos estranhos, e a Bíblia diz: adorarás só um Deus, não há outro. E quantos estão adorando homens por causa de estátuas, ídolos? Não, eu vou andar com ele porque ele me traz uma boa visão, ele me traz um recurso. Não, que nós viemos andar com pessoas que nos levam ao céu. Não é porque a multidão está caminhando para o inferno em passos largos que eu sou obrigado a caminhar também. Amém? Glória a Deus. A pesca era feita durante a noite, porque durante o dia era ruim de ser feita a pesca. Por conta do sol, os peixes se escondiam no mais profundo que pudesse. O sol vinha, aquele sol quente, o peixe não ficava ali no raso, eles iam mais para fundo. Ou seja, isso já nos dá a entender que o Senhor é Deus de coisas profundas. O Senhor quer nos levar à profundidade. E Pedro estava aprendendo isso diante do Senhor. Ele entra no barco e começa a ensinar eles. Mas Pedro começa a retrucar: Senhor, eu sou pescador. Desde quando eu nasci eu faço isso. E o Senhor um carpinteiro, querendo me ensinar, querendo me dar aula. Pedro, eu sou o dono do mundo. Eu criei essas águas, eu conheço a profundidade desse mar, eu conheço a riqueza que há nesse mar. Pedro, aprende comigo. Ou seja, por mais que nós temos experiência, por mais que temos tempos de crentes, ainda não sabemos nada. É o Senhor quem sabe, é o Senhor quem direciona a nossa vida. Amém?
as pessoas pegavam os peixes e faziam a exportação. Levava de Roma, de uma cidade para outra, de Jerusalém, e grandes cardumes eram encontrados na costa. Dificilmente era pescado esse peixe, por conta da quantidade de pescadores, mas quando era pego, aí sabia que a quantidade de dinheiro ia ser grande naquele dia. Eles faziam exportações, então o trabalho era muito árduo. Sol quente, quem já foi para o Nordeste sabe, aquele sol na cabeça, escaldante, pessoa arando ali, pega a enxada, tirando para plantar o feijão, e se não plantar não vai ter o que comer. E Pedro estava lá, com o sol quente nas costas. Não, ele falou, algo vai acontecer, algo diferenciado vai acontecer, independentemente da concorrência que tinha, que era grande. A nossa vida não é diferente. Há uma larga corrida para o céu. São poucos que querem entrar. O céu é tomado à força. Não desanime. Imagina agora Pedro caminhando com Cristo, ali no barco, indo de um lugar para o outro. Mas eu já passei por aqui e nada aconteceu, Senhor. Eu já fui ali e nada me aconteceu. Ele poderia desistir. Uma noite fracassada era o cúmulo. Uma rede que se rompesse uma vez era algo destruidor para a sua família, porque já não tinha recurso. Eu estou usando algo para trazer recurso e esse algo já não dá certo. Isso mostra que a nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. E eu quero te perguntar, aonde está a sua confiança? E imagina agora o privilégio de Pedro, ter o barco escolhido, porque havia tantos outros barcos e o Senhor escolheu logo o barco de Pedro. Que privilégio o Senhor entrar na nossa casa, que privilégio o Senhor ter nos lavado e nos remido com teu sangue, e nos ter transformado. Isso é um privilégio, ser chamado filho de Deus. Glória a Deus. No 4 diz: e quando acabou de falar, disse Simão: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. Glória a Deus. O Senhor estava levando Pedro e os discípulos para mais longe. A Bíblia diz em Ezequiel que Deus dá uma visão para Ezequiel e mostra um mar gigantesco, um rio, e fala: Ezequiel, começa a medir. Ezequiel vai e mede o mar. E ele começa a chegar a um ponto que Deus fala: mede mais 1000 côvados. E ele começa a medir, mas chega a um ponto que a água começa a passar do tornozelo, começa a subir do joelho para cima e vai subindo, a ponto que Ezequiel já não consegue mais medir a água, ele tem que ir a nado. Isso mostra que nós temos que sair do natural. Há momentos em nossa vida que nós estamos no superficial, ali nas coisas, novo na fé. Eu vou orar um pouco, eu vou jejuar, eu vou ir para o culto, mas há momento que a fé cristã ela vai crescendo, requer que você nade mais profundo, nade mais fundo, e vá mais fundo, e vá mais fundo na presença de Deus. E eu quero te perguntar, como é que está a sua vida em Deus, espiritualmente falando? Superficial, rasa? Quando a rede era jogada ali no raso, nada acontecia por conta do sol escaldante e os peixes não apareciam. Mas quando a rede era lançada mais profunda, algo acontecia. É no profundo que Deus começa a se manifestar. E vemos uma geração superficial hoje, que vem até a Deus para querer os benefícios de Deus, para querer se titular: eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas nós devemos ser firmados na palavra do Senhor, que nós não viemos se deixar levar por ventos de doutrina. Outro episódio, Pedro tem uma experiência fantástica com Cristo, aonde Deus apazigua a tempestade. Pedro é o único que dá o passo à frente e vai ter com o Senhor e anda sobre as águas. Olha só, mais uma vez Deus chamando Pedro mais profundo, e Deus está chamando nesta noite de domingo a igreja para o mais profundo. Mais perto do Senhor queremos estar. Esse deve ser o anseio da igreja. Mais perto do Senhor eu quero estar, e longe das coisas do mundo nós devemos ficar.
Não ao contrário, mais perto do mundo e longe de Deus. Nós devemos correr das coisas do mundo e se aproximar das coisas de Deus. A Bíblia diz que aquele que está sujo, que se suje. Aquele que está limpo, que se limpe, se santifique. Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas estão vindo, estão padecendo, estão morrendo. Às vezes falta palavra, às vezes falta um consolo, mas porque não há quem pregue, como haverá salvação? Deus está te levantando hoje, Deus está te chamando hoje, te convidando, te encorajando para pregar a mensagem de Cristo, uma mensagem de arrependimento. Ah, mas eu já tentei, Pedro também tentou, tinha experiência e mesmo na sua experiência, irmão, você não sabe da minha situação, o que tem passado em casa. Talvez você tenha tentado do seu jeito, mas tente do jeito do Senhor. Senhor, até aqui eu fui do meu jeito, mas agora sobre a Tua palavra, sobre o Teu direcionamento eu vou. Senhor, que rua que o Senhor quer que eu vá, que emprego o Senhor quer que eu queira, que coisa o Senhor quer que eu faça para Ti, Senhor. O que é para me fazer na Tua casa, Senhor? Agora já não é mais na força do meu braço. Não, eu sei, eu vou fazer. Não, é na força do Senhor. Amém? Glória a Deus. E os pescadores estavam de fato dispostos a trabalhar. Quando fala-se na pesca na madrugada, era algo que precisava de um trabalho braçal, de pessoas fortes, para lançar a rede. Deus conta comigo e com você. E quando a rede era lançada, pegava todo tipo de peixe. Talvez vinha madeira, alga, coisas ruins viria na rede. Mas ao amanhecer, tinha outro trabalho, limpar a rede, separar as coisas boas e coisas ruins. Quando Cristo vier na sua glória e arrebatar o seu povo, Ele vai lançar como se fosse uma rede e vai começar a separar o que é bom e o que é mal. Não é todos que estão de fato dizendo, Senhor, Senhor, vão entrar de fato no reino de Deus. Devemos analisar que Deus a gente tem buscado, qual é a motivação do meu coração em ir ao céu, qual é a motivação maior em eu vir à igreja no culto de domingo, largar tudo em casa e vir apenas assistir um culto. Não, nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, seja no culto de terça, de ensino, de quinta, de oração, de domingo, que nós devemos ouvir e praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado, porque senão vai passar ano após ano e não vai mudar. Aí faz essas campanhas que o povo faz com todo respeito, 12 dias para 12 meses de milagre. A pessoa não levanta, não se desperta na presença de Deus, quer que Deus faça algo, pedindo como se Deus fosse alguém que está ao seu serviço 24 horas, e a pessoa não levanta. Um exemplo, Senhor, abre a porta, o camarada levanta meio-dia para entregar currículo. Não vai conseguir. A concorrência é grande, como já foi citada no texto. Eu tenho que ser o primeiro a chegar. A concorrência para querer entrar no reino de Deus é grande, mas nem todos vão entrar. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, o povo tinha ali a palavra revelada por Moisés. Olha, vamos, Deus vai herdar agora a terra de Canaã. Todos tinham a promessa de entrar, mas nem todos entraram. No meio do caminho, com a perseguição, com o vento, com a frieza, com a luta, o povo foi esmorecendo e caindo pelo caminho, e nem todos entraram. Assim é na igreja, tem que ser por perseverança, tem que buscar a Deus de todo o seu coração. Glória a Deus. Todo púlpito é um barco de pesca. Toda oportunidade que nós temos é o lugar e a hora de você jogar a rede. Lá no seu serviço, tem uma oportunidade, isso daí é um lugar, agora é o momento certo para você jogar a palavra. Mas eu não estou vendo nada. Lembre-se, quem dá o crescimento é Deus. A Bíblia diz que nós não devemos andar por vista, mas por fé. Se Pedro agora largasse tudo, porque não pescou à noite, muitas das vezes a gente vem ao culto, fala, nada está acontecendo, minha vida não é mudada, porque a gente olha pelos olhos carnais. Só de nós estarmos em pé,
com saúde e vigor. Isso é a graça de Deus notória em nosso ser. Glória a Deus. Amém? E uma vez que a rede era lançada, não podia mexer. A isca já estava lá. Todo o depósito, todo o esforço do trabalho dependia do movimento que ia acontecer lá embaixo. E aconteceu que nada acontecia. Nada. Pedro jogava uma, não conseguia. Pedro jogava duas, não conseguia. E já imagina a frustração dele. A mulher em casa falando, não tem comida, o leite acabou. E o marido preocupado, como que eu vou levar o recurso? A crise está grande, a economia está grande, a confiança da igreja tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Não pode estar em carros, em governos, em presidentes, tem que estar no Senhor. Porque uma vez estando no Senhor, jamais o povo se frustra. O Senhor é quem provê na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. O maná descia suficiente para o povo comer. Não era nem muito nem pouco, era o suficiente. O Senhor está falando, eu sou o suficiente para você, nada há mais. E vemos hoje um povo, o culto não foi suficiente, a palavra não falou comigo, e vai procurar outras coisas. Havia um ídolo na época, que os filisteus adoravam, que era o deus Dagom. Era um homem em forma de peixe, que tinha cauda. Alguns adoravam para esse deus com letra minúscula, trazer coisas para a mesa, ou seja, na agrícola e financeira e na fertilidade da terra. A idolatria era grande. Olha só, vemos que o povo estava ali adorando. Não, vamos pedir para o Deus Dagom, que Ele vai dar. Se a nossa vida não vir de Deus, não virá de outro meio. Nosso recurso tem que ser somente em Cristo Jesus. Não procure em outro lugar, além das Escrituras Sagradas. Deuteronômios, capítulo 4, verso 18, diz assim: figura de algum animal que anda de rastros sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Ele estava relatando o tipo dessa idolatria e a figura desse peixe que eles adoravam supostamente. Olha, vai lá e vai adorar desse jeito. E a Bíblia deixa um alerta. Deus proíbe a idolatria. Deus abomina a idolatria. E quantos hoje são idólatras? Não de imagens. Talvez um time de futebol. Talvez ama excessivamente o marido. Há um caso que eu gostaria de compartilhar. Na rua da minha mãe tinha uma mulher que era crente e o marido não era. Um dia o marido chegou para a mulher e fez uma proposta. Olha, ou você fica comigo ou você larga Deus. Por incrível que pareça, ela deixou a Cristo e ficou com o marido. O resultado não parece coisa boa. Quando alguém uma vez deixa Cristo, o resultado é destruidor. A Bíblia está cheia de relatos. Aqueles que abandonaram a Deus sofreram com enfermidades, sofreram com doenças. Não há benefício algum em deixar a Cristo. E estando com Ele, por mais que não aconteça nada, nós estamos no lucro. Paulo diz, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Nós não temos outro recurso. A igreja de Cristo tem que estar firmada sobre a palavra. Não, mas nós temos que criar meios. Em Israel, em Isaías vai dizer que havia um muro. E havia uma brecha nesse muro. Porém, Isaías retratava o povo dizendo, olha, virá alguém que vai destruir essa nação, se vocês não se curvarem, adorar a Deus e largar os ídolos. E o povo falava, Isaías, não, isso não vai acontecer. Nós temos um Deus, nós somos geração escolhida, nós somos povo de Deus. Temos um muro, mas havia uma brecha no meio do muro, onde o povo aproveitava para passar, não pagar imposto, não fazer coisas erradas. E a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela ela.
Não é o portão da sua casa que te protege. Não é a fechadura trancafiada, os ferrolhos. Hoje em dia você vê o povo entra dentro de casa com a facilidade. Se não for o Senhor te guardando, ninguém mais o guardará. A confiança tem que de fato estar em Cristo Jesus. Não pode estar em homens. E Deus muitas das vezes fala conosco: aonde está a tua confiança? Marcamos uma viagem muitas das vezes e nosso coração fica ansioso, ali às vezes até perturbado, que perdemos a noite de sono, e o Senhor falava ao meu coração. Quantas das vezes acontecem certas coisas em sua vida e você fica ansioso? Será que estamos ansiosos pela vinda de Cristo como ansiamos por coisas dessa terra? Será que ansiamos pela vinda do Cordeiro como ansiamos com a troca de carro muitas das vezes? Ou um celular do ano? São coisas pequenas, mas o Senhor fala ao nosso coração. Que o nosso coração venha estremecer quando for falado sobre a vinda de Cristo. Que venha se estremecer quando for falado que Cristo está voltando. Nosso pastor tem o costume de dizer: podemos ter as coisas, mas as coisas não podem nos ter. Isso é verdade. Podemos ter um carro, mas o carro não pode ter o meu coração, porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, aí está o teu Deus. Aonde está o teu coração essa noite? O coração do povo, muitas das vezes naquela época, estava no Deus que ia dar algo para eles, mas o coração de Pedro agora já estava quebrado, dilacerado, com a noite frustrada, com a madrugada ali cansada. Como é que está o seu coração hoje? Glória a Deus. Amém? Flávio Joséfo relata que no mar da Galileia poderia ter 230 embarcações, tendo de 4 homens a 5 homens dentro da embarcação. Por que tanta pessoa dentro de um barco só? Para ajudar o trabalho da noite toda. Um pega a rede, um prepara a isca, outro pega o remo, outro prepara o barco, e todos trabalhavam em conjunto com um único propósito. Qual era o propósito? Pegar peixes. Qual é o propósito da igreja? Trabalhando para o avanço do Evangelho, para a vinda de Cristo Jesus. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Não, eu vou conseguir, eu vou sozinho. O egoísmo tem que sair do nosso coração. Temos que compartilhar aquilo que Deus derrama sobre nossa vida. Nos versos abaixo vamos mostrar e relatar. Cristo relata a sua autoridade sobre o mar. Deus tem autoridade sobre tua casa. Deus tem autoridade de fato no teu coração. Senhor, o Senhor pode entrar até aqui, mas daqui para lá eu que domino. No 5, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre tua palavra eu lançarei a rede. Pedro de novo: Senhor, trabalhei a noite toda, estou cansado, exausto, não consegui nada, mas sobre a tua palavra. Pedro começa na força do seu braço e termina na graça de Cristo. Ele tentou, viu que não deu certo. Você está vendo que não está dando certo? Entregue esse problema, entregue a sua vida na mão do Senhor. Eu vou fazer isso porque talvez vai acontecer. Ninguém vai ao céu através de ritos e sacrifícios, mas sim por obediência. De que adianta o homem ganhar essa terra e fazer tantos sacrifícios e ao findar de sua vida não se encontrar com o Senhor, o nosso Salvador. Glória a Deus. Uma curiosidade: na cidade de Jerusalém havia uma porta chamada Porta dos Peixes. Era um local onde os comerciantes se reuniam, como se fosse uma 25, né? Onde a gente vai lá, compra várias coisas. E o povo se reunia nessa porta porque era exclusiva aos comerciantes da época que vendia peixe. Eles iam lá, negociavam. E tinha uma demanda muito grande de comerciantes, por conta que uns traziam os peixes mais cedo, outros mais tarde, preços muito elevados, outros mais baixos. Sofonias 1:10 vai dizer assim: naquele dia haverá gritos de dor perto do portão dos peixes, na cidade de Jerusalém,
Haverá gente gritando por socorro no bairro novo da cidade, e nos montes se ouvirão gritos de desespero. É um relato onde as pessoas vão gritar de desespero. Naquela cidade onde se faz muito comércio, vão gritar por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há uma preocupação. E qual é essa preocupação? Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que crescer, eu tenho que vencer na vida. Com qual objetivo? Corremos, com qual objetivo? Um guepardo, quando ele está correndo atrás de sua caça, ele corre equivale a 110 km por hora. Ou seja, ele corre tanto a ponto do seu coração quase parar, incansavelmente pela presa. Imagina se esse guepardo não consegue pegar a presa. Seu esforço foi em vão. Que nós viemos parar de correr em vão. Saiba que todo trabalho no Senhor não é em vão, terá recompensa, galardão no céu. Então não pense você, eu faço. Não. E a obra do Senhor não é penosa, não é algo que é pesado. A Bíblia diz que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Se você tem feito a obra e a obra tem sido pesada para ti, talvez analise algumas situações se você tem feito algo para o homem e não para Deus. Glória a Deus. No verso 6, e fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, que lhe rompia as redes. A rede chegava a ser rompida, de tamanho o peixe que caía na rede. Mas o detalhe que me chama a atenção é que a rede era composta por fibras, e era difícil de se quebrar fácil. No rio Amazonas, quando o pessoal vai pescar lá, a rede é feita com todo um trabalho que os índios fazem para não quebrar, a fim de pegar tudo que passar pela frente. A ideia era não perder tempo. O tempo era escasso, o tempo era algo que era dinheiro, literalmente, para eles. Jogava-se uma vez em forma de círculo a rede, a fim de pegar tudo que estava lá. A palavra de Deus nessa noite está sendo lançada, a fim de pegar o seu e o meu coração e trazer mais para perto do altar do Senhor. Mas o meu coração está dessa forma. Foi falado que dentro da rede caía coisa boa e coisa ruim. E o Senhor começa a limpar o que é bom e o que é mal. A rede se rompia a ponto de quebrar. Vemos que Pedro agora está recebendo uma graça diferenciada. Só de Cristo está trabalhando aqui no barco. Ele tinha que compartilhar. Nós temos compartilhado as bênçãos com nossos irmãos? No 7 diz que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que fosse ajudar. Encheram ambos os barcos de maneira que ia a pique. Pedro não ficou só com a bênção. Pedro não ficou com as coisas para ele. Ele recebeu e falou, não, eu preciso compartilhar, senão o meu barco vai afundar e eu vou junto com aquilo que está aqui. Nós não sejamos vasos acumuladores de bênção, mas que nós viemos ser anunciadores do reino de Deus. Glória a Deus. E Pedro começa a ter um entendimento, como a igreja em Atos dos Apóstolos, vendiam, distribuíam, davam uns aos outros o pão e cresciam uns com os outros. Pedro entendeu, o evangelho é compartilhar, é receber, é distribuir. O que é dado de graça, você dá de graça. E ele começou a entender, Cristo já começou a falar do evangelho dele aqui, falando, olha, naquele dia vai chegar que eu vou distribuir a minha palavra sobre vocês. Muitos não vão cair na rede, alguns vão cair, e uns vão ser ruins, outros vão ser bons, mas eu vou fazer a separação. Deus vai fazer a separação naquele grande dia. Era o evangelho já sendo ministrado através da pesca. Cristo pregava muito em parábolas no dia a dia para que o povo pudesse compreender a linguagem do reino dos céus, porque humanamente falar diretamente do céu sobre a terra ninguém entenderia. Por isso que Deus usa as coisas figurativas dessa terra para se manifestar ao meu e o seu coração. Por isso que Deus fala em diversas maneiras, por meio de revelação, por meio da palavra, por meio de sonhos, sinais, para que o povo pudesse compreender o evangelho. Você tem compreendido o evangelho de Cristo? Que o evangelho de Cristo muitas das vezes não é só ganhar, mas é perder.
Muitas das vezes não é só eu acumular aquilo para dentro de mim, mas é eu distribuir com o meu irmão. Não, mas vemos hoje as pessoas, não, eu tenho 100 par de sapato em casa, eu não vou dar para o próximo, porque quão abençoado eu sou, quão rico eu sou, mas é vazio do amor de Deus. Não quer distribuir, não entendeu o reino de Deus, não quer repartir a bênção de Deus, é acumulador de si mesmo. Um dia Jesus chegou para o rico e falou, o rico faz uma pergunta para ele, olha, o que é necessário para que eu entre no reino de Deus? E Deus é bem cirúrgico, dar tudo aos pobres. O rico saiu triste porque a riqueza do coração dele estava no dinheiro. É preciso se desfazer das coisas dessa terra para eu me apegar com as coisas de Deus. Quanto mais eu tenho dessa terra, menos eu tenho do céu. Quanto mais do céu eu tenho, mais do céu eu pareço. Glória a Deus. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus. Simão prostou-se aos pés de Jesus. Se humilhou. Senhor, eu sou pecador. Se afasta-te de mim, porque eu não mereço. Pedro reconheceu que ele era um homem miserável. Eu não sou ninguém, Jesus. Sem o Senhor eu não consigo, Senhor. Afasta-te de mim. Os olhos de Pedro agora é aberto. Ele começa a ver Cristo diferente. O dono do mundo está dentro do barco dando uma aula, uma lição de moral neles. E Pedro, caindo, prostou-se e falou, olha, eu não consigo. Quantos crentes têm dificuldade de se dobrar diante de Deus, de se curvar diante do Altíssimo? Não consegue passar 5 minutos falando com o dono do mundo. E muitas das vezes falando coisas aleatórias com pessoas, com amigos de trabalho, de escola. Gastamos horas e horas falando de futebol, de viagens, mas não falamos do reino de Deus um só minuto, um só momento. Isto mostra muito do que o nosso coração está cheio, do que o seu coração está cheio. A boca fala do que o coração está? A boca fala do que o coração está? Do que o meu e o seu coração está cheio. Você conversa com o rico, ele só fala de riqueza, porque o coração dele está cheio de riqueza. Você fala com o crente só fala de oração, de jejum, de palavra, de ensino, porque o coração dele está nisso. Porque o coração dele está enraizado em Cristo Jesus. O vento vai vir, vai bater forte, mas ele está ali igual uma palmeira, ele não vai cair, porque ele está alicerçado na palavra. Que a nossa vida esteja alicerçada sobre a rocha, em Cristo Jesus. 9. Pois que espanto se apoderava dele, com que espanto se apoderava dele todos com que ele estavam por causa da pesca que havia feito. O povo ficou espantado dentro do barco. Não havia só Pedro, havia outros discípulos dentro do barco, irmão de Pedro, amigo de Pedro. Ou seja, a palavra do Senhor não só tocou 1, tocou 2, 3, 4, 5. Multidões foram alcançadas através dessa pesca. Ou seja, de novo, o evangelho não é o evangelho que se limita a 4 paredes, ele se espalha pelo mundo aí afora. A Bíblia diz em Atos que no primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas se rendem a Cristo. No segundo, 5.000 almas se renderam a Cristo. Era um Pedro transformado, pregando uma palavra transformadora para a pessoa ser transformada. Deus te chamou, me chamou para ser transformadores de lares, famílias. Quantas famílias estão destruídas hoje, e não são poucas. Talvez nossos colegas, amigos, vizinhos. Todo barco é um lugar de pesca, é um púlpito para ser pregado a palavra. Não perca a oportunidade. Se tiver uma brechinha, lance a rede, lance a rede. Quando for puxar, vai vir coisa. Vai vir coisas, vai vir almas, vai vir vidas, vai vir problemas. Por isso que o pastor fala, prega o evangelho, porque quando chegar aqui dentro é Deus que vai trabalhar através da sua palavra, vai limpar, vai salvar, vai sarar. Amém? Glória a Deus. No 10, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Glória a Deus. O Senhor novamente falando para Pedro, olha,
eu vou te transformar. Eu não quero que você seja simplesmente um pescador de peixes. Eu te chamei foi para pescar almas. O Senhor nos chamou para pescar almas. O que temos feito? Quantas almas temos levado ao reino de Deus? Ou quantas almas temos afastado do reino de Deus também? Porque as pessoas vêm para a igreja em muitos lugares e de vez de ser acolhido, aqui não é o caso, glória a Deus por isso, que as pessoas chegam aqui e são bem recebidas, mas muitos lugares, de vez de acolher, jogam as pessoas para fora. Não, você não é digno, mas quem é digno? Ninguém. E os fariseus estavam querendo atrapalhar naquele momento, e o Senhor começava a ministrar o Evangelho. Amém? E no 11, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles largaram tudo por amor a Cristo. Que eu e você tem deixado por amor à obra de Deus, por amor a Cristo. Seja uma noite de sono, seja algo que nos traz prazer, o que temos deixado por amor a Cristo. Negue a si mesmo e carregue a sua cruz. O Evangelho não é algo que vai me satisfazer, é algo que vai satisfazer a Deus, não a mim. Se está satisfazendo você, algo está errado. Amém? Deus abençoe, se coloque de pé. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Para concluir, que você saia daqui com essa mensagem. O que você tem feito dentro do seu barco? Como você tem utilizado a ferramenta que o Senhor tem lhe dado? Como temos levado o Evangelho com o ensino que temos na terça, ouvindo a palavra de domingo e na oração? Amém? Que nós não viemos ficar de braços cruzados. Deus abençoe. Vamos orar.